Boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um versículo para a nossa reflexão. Encontramos em 1 Crônicas, no capítulo 11, o versículo de número 9. Assim está escrito: E ia Davi cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor dos exércitos era com ele. O escritor deixou registrado esta importante palavra de Deus, referindo-se a Davi, e para nós trazendo aqui lições importantes para entendermos, procurarmos entender. A fundo não conseguiremos, mas procurar de uma maneira simples, básica, entender a maneira como Deus trabalha. Todos nós sabemos a condição de Davi. Davi foi, na verdade, um homem segundo o coração de Deus. Deus o escolheu. Tinha propósitos na vida dele e o escolheu para ser o chefe do seu povo, ser o rei de Israel. Deus o buscou quando, na primeira oportunidade, quando o povo rejeitou a teocracia, o governo de Deus sobre o povo, e foram a Samuel pedir a ele que falasse com Deus que desse um rei como as outras nações tinham. Se as nações tinham, por que nós não podemos ter? É exatamente este o pensamento. As pessoas, às vezes, não tomam decisões devido a uma necessidade. Mas eles tomam decisões porque ele olha, fulano está fazendo, Bertrando está fazendo, Cicrano está fazendo, eu também vou fazer. Então, por aí nós entendemos que é puramente uma imitação. Nada disso é original, é verdadeiro. Se ninguém está fazendo, ninguém começa a fazer. Mas se um faz, o outro observa, vai e faz igual. O outro, novamente. O outro, quando pensa que não, todos estão fazendo a mesma coisa. Inclusive, aqueles que, primeiramente, quando observaram as coisas acontecer, eles deram contra. Eles protestaram. Como pode? Isso não deve ser assim, não deve ser daquele jeito. De repente, quando você percebe, eles estão entrando no fim da linha para fazer a mesma coisa que lá na frente eles foram protestar. Tem sido assim. A humanidade tem caminhado desta forma. E por isso que as coisas não dão certo. Porque eles não estão buscando uma direção de Deus para saber por onde Deus quer que eles caminham e qual é a orientação de Deus passo a passo. Mas eles estão trabalhando, olhando o exemplo de outro e copiando. E isso não é a direção de Deus. Se aquele está fazendo, porque Deus lhe deu uma direção, foi a direção de Deus para aquele. Não significa que aquela direção de Deus para ele é a mesma para mim, é a mesma para você, é a mesma para cada um de nós. E às vezes a gente custa entender isso, essas coisas não entram na cabeça. Então a gente fica, às vezes, pensando assim, se fulano está fazendo, eu vou fazer igual. E faz um, faz outro, e fica aquele negócio, uma coisa só. Deus abençoe a irmã Georgina. Mas o importante é nós sabermos que Deus, ele não trabalha em série. O que é série? Todo mundo fazendo a mesma coisa. E todo mundo fazendo igualzinho. Não, Deus não trabalha assim. Deus criou a diversidade. E na diversidade é onde Deus trabalha. Veja o que a palavra de Deus diz sobre os dons que Deus distribui. Antes de entrar nesse texto, os dons que Deus distribui, em 1 Coríntios, no capítulo 12, observe aqui para a gente entender como que é o trabalhar de Deus. E às vezes a gente pensa que Deus faz uma forma e todo mundo tem que entrar naquela forma e fazer tudo igualzinho. Olha aqui, 1 Coríntios capítulo 12, dos versículos 4 a 6.
Na verdade, aqui está falando acerca de dons espirituais. Mas o que são dons espirituais? São capacitações espirituais de Deus para dar habilidades ao seu povo para exercer o trabalho que vai receber de Deus ou a função que Deus designar a cada um. Então, observe no versículo 4, olha, ora, há diversidade de dons. Então, não existe só um dom. Existe aqui diversidade de dons, quer dizer, dons variados. Mas observe, mas o Espírito que opera nessa diversidade não é vários, é um único Espírito. Mas o Espírito é o mesmo. Quer dizer, o Espírito que opera na diversidade dos dons é um único Espírito. É o Espírito Santo. É Ele quem distribui, é Ele quem reparte, é Ele quem capacita as pessoas. Versículo 5. E há diversidade de ministérios. Não existem ministérios iguais, cópias um do outro. Existe uma diversidade, diferenciação de um para o outro. E às vezes a pessoa diz, não, aquele está errado porque não faz igual a mim. E o outro vai falar que eu estou errado porque eu não faço igual a ele. Mas se nós olhar para a palavra de Deus, nós vamos encontrar diversidade. Agora veja, diversidade de ministérios. Mas o Senhor é o mesmo. Quem é o Senhor? É Jesus. O Espírito opera na diversidade de dons. Jesus opera na diversidade de ministérios. Vamos agora ao versículo 6. E há diversidade de operações, maneiras de operar, são diversas. Mas é o mesmo Deus, o Pai, o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então observamos aqui que existe a diversidade. Agora, quem opera na diversidade dos dons é o Espírito Santo. Dos ministérios é o Senhor Jesus. E das operações é Deus. E eles não se conflitam entre si. É a trindade harmônica e perfeita. Bem, então, dito isso, está entendido aqui que Deus não trabalha em série. Como as empresas de automóvel. Faz milhões e milhões de carros, tudo igual. Com Deus não é assim. Cada um de nós é diferente do outro. Não existe duas pessoas iguais na face da terra. Não existe duas pessoas que Deus vai usar da mesma maneira, igualzinho, como usa esse, usa aquele. Não. E por que é, então, que as pessoas, ao fazer a obra de Deus, ao invés de se colocar na direção de Deus, para entender qual é o dom de Deus, qual é o ministério, qual é a operação que Deus tem para esta vida, e executar e praticar de acordo com a orientação de Deus. Porque isto seria muito mais proveitoso e não seria tão sofrido como tem sido atualmente. Por quê? Porque as pessoas estão fazendo na força da carne, da imitação, e não dá certo. Imitar, você nunca vai imitar 100%. Então sempre alguma coisa vai ficar faltando. E às vezes a pessoa vai avaliar o sucesso de A, que não acontece em B, e aí fica aquela... Por que não acontece? Exatamente por isso. Porque Deus trabalha com particularidade com cada um de nós. Aqui estava Davi. E diz, e ia Davi cada vez mais aumentando e crescendo. Quando a gente olha aumentando e crescendo, é a mesma coisa. Mas se a palavra de Deus diz, ia Davi cada vez mais aumentando e crescendo, é que aqui a gente pode identificar uma diferença entre aumentar e crescer. Aumentar significa quantidade. Crescer significa criar volume. Cada vez mais vai ficando mais forte, mais poderoso. Então, aumentar é a quantidade. Hoje tem 1000, amanhã tem 2, depois tem 3, depois tem 4. E o crescer é o fortalecer.
Como é que nós crescemos? Nos fortalecendo. E à medida em que vamos crescendo, o que vai acontecer? O nosso crescimento vai aumentar. Então, crescer e aumentar. E aqui diz a palavra, e ia Davi cada vez mais, aumentando e crescendo. Agora, qual era a razão, o fator que motivava essas duas características na vida de Davi? De ele aumentar e crescer. E diz aqui, cada vez mais. Quer dizer, era um crescimento e um aumento que não tinha interrupção, era contínuo. Mas diz a Escritura, ela explica, porque o Senhor dos exércitos era com ele. Aqui está o segredo. Ele crescia e ele aumentava e crescia, não porque olhava os reis dos povos ao seu redor, como é que eles estavam trabalhando com o povo, para ele aplicar ao povo de Israel. Não, não era assim. Era porque ele estava no centro da vontade de Deus. E por buscar em Deus a orientação, Deus então promoveu em Davi o aumento e o crescimento. Não foi estratégia, não foi habilidade de Davi, não foi sabedoria de Davi, mesmo porque a maioria dos dias de Davi foi guerreando, foi lutando. Davi não teve um reinado como Salomão, de paz, de tranquilidade. O de Davi foi totalmente diferente. Sempre nós vamos encontrar Davi, um guerreiro, lutando. Nem bem termina uma guerra, já tem outra ali esperando por ele. E a vida dele foi assim. Mas em momento nenhum, ele se intimidou, ele entregou-se ou ele desistiu. Mas ele sempre esteve apegado a Deus, buscando de Deus uma orientação, e sempre teve a orientação de Deus. Por quê? Porque Davi estava disponível para Deus. Ele só dava o passo quando ele entendia que ali estava a orientação de Deus. Não era porque este disse isto, aquele disse aquilo, outro, eu vou fazer exatamente igual. Não. Se fizesse igual, ele estaria trabalhando no mesmo nível das pessoas e ele não teria força suficiente para vencer as batalhas que ele venceu. Ele só venceu porque ele se colocou nas mãos de Deus e porque diz a Escritura, porque o Senhor dos exércitos era com ele. Quando eu olho este texto, eu encontro aqui que Deus trabalha no método da proporcionalidade. Aqui com Davi, Deus não só aumentava, como multiplicava. Ou seja, ele fazia com que essas duas coisas estivessem em harmonia, aumentando e multiplicando, aumentando e multiplicando. Davi aumentando, recebendo mais companheiros para a sua peleja e crescendo, se fortalecendo. E as pessoas, quando viam, observavam que o reinado de Davi foi um reinado poderoso, apesar de muitas pelejas que ele enfrentou. Mas o testemunho que a Escritura dá é que ele foi bem-sucedido. Teve uma falha? Teve, como todo ser humano tem. Falhou quando não devia. E falhou em que época? Justamente no dia que ele devia estar na frente de batalha e ele decidiu ficar em casa. Os soldados foram, ele ficou. E por faltar um dia, ele pagou um preço caríssimo. Mas arrependeu-se, confessou a Deus, Deus recebeu o arrependimento de Davi e o restaurou, e ele seguiu o seu caminho mais adiante. Foi até o fim do seu reinado. Pagou um preço alto, mas seguiu na direção de Deus quando se arrependeu. O arrependimento, quando é verdadeiro, Deus não leva em conta
a ignorância da pessoa, Deus perdoa. Então Davi cada vez mais. Hoje você via Davi, estava um número, estava num crescimento. Você via amanhã, já notava a diferença. Você via daqui uma semana, uma diferença maior. Daqui um mês, isso era assim. Então por isso que eu entendo que certamente Deus ele trabalha na proporcionalidade. E a proporcionalidade não é como nós fazemos. 1 mais 1 é 2, 2 mais 1 é 3, 3 mais 1 é 4. Não. A proporcionalidade, ela é um crescimento estupendo. Nós vamos observar alguns textos aqui da palavra de Deus, onde eu encontro a proporcionalidade, e por aí nós vamos entender como é que acontecia isso, como é que Davi ia cada vez mais aumentando e crescendo. Já sabemos que o motivo de ele aumentar e crescer era porque o Senhor dos Exércitos era com ele. Então, se Deus é comigo, se Deus é com você, se Deus é com cada um de nós, nós também, cada dia, vamos aumentando e crescendo. Aumentando e crescendo. Aumentando na dependência de Deus, na confiança, na fidelidade, na sinceridade, crescendo no temor, crescendo na verdade, crescendo nas experiências, crescendo na intimidade com Deus. Tudo isso vai acontecer. Por quê? Porque o Senhor era com ele. E Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando Deus está do nosso lado, e Deus só vai estar do nosso lado quando nós estivermos no centro da vontade de Deus. Não adianta nós queremos viver de qualquer maneira e achar que Deus vai estar do nosso lado, a nosso favor. Não. Deus só vai se mover a nosso favor quando nós estivermos plenamente de acordo com a sua vontade. Do contrário, nós vamos lutar sozinhos e vamos perder muitas batalhas porque não contamos com a ajuda do Senhor. Então, sobre proporcionalidade. Em Deuteronômio, no capítulo 32 e o versículo 30, está escrito assim, para a gente procurar aclarar o nosso entendimento. Capítulo 32 e o versículo 30. Está escrito assim, olha. Como pode ser que um só perseguisse 1000 e 2 fizesse fugir 10.000? O nosso pensamento é, se um persegue 1000, 2 vão perseguir 2.000. O nosso pensamento é esse. Não é assim? Um persegue 1000, então se tem 2 vai perseguir 2.000. 1.000 cada um. Mas não é assim que a palavra de Deus diz. Ela diz, se um pode perseguir 1000, 2 vão perseguir 10.000. Qual é a proporcionalidade de 1000 para 10.000? Quantas vezes mais aumentou? 10 vezes mais. Ora, se um coloca 1000 para correr, 2 coloca 10.000. Então, ao invés de aumentar uma vez, aumentou 10 vezes. Então, isso chama o quê? Isso se chama proporcionalidade. E quem trabalha na proporcionalidade é somente Deus. O ser humano não tem condição disso. Agora, por que acontece isso? Porque Deus se mostra misericordioso e presente. E Ele é que faz com que estas coisas aconteçam. Então, um vai poder. Ora, se 1 contra 1 já é difícil, humanamente falando, agora pensa, colocar 1000, perseguir a 1000, e 2, fazer 10.000 fugir. Vamos a outro texto. Levíticos capítulo 26 e o versículo 8. Levíticos 26 e 8. Está escrito assim. Observe. 5 de vós
perseguirá 100. 100. 100 é 100, 100. 1 perseguirá 100. Lá, 1 perseguia 1000. 2 perseguiria 10.000. Agora aqui, 5 perseguirá 100, 100. E 100 perseguirão 10.000. Como é que pode? Lá 2 persegue 10.000. Aqui 100 persegue 10.000. Então, é sempre a proporcionalidade. Agora, a proporcionalidade de 1 para 5 e de 2 para 100 é muito diferente. De 1 contra 1000. De 5 contra 100. De 2 contra 10.000. E de 100 contra 10.000. Então aqui a proporcionalidade é menor. A outra é maior. Vamos então a Josué, no capítulo 23 e o versículo 10. Para a gente entender o que é a proporcionalidade. Josué, capítulo 23 e o versículo 10. Está escrito assim: um só homem dentre vós perseguirá 1000. O mesmo da primeira referência. Pois é o mesmo Senhor vosso Deus o que peleja por vós. Então, como é que ele consegue perseguir a 1000? Porque o Senhor peleja por vós. Então, se Deus está conosco, não vai ser difícil perseguir a 1000, e 2 perseguir a 10.000, ou 5 perseguir a 100, e 100 perseguir a 10.000. Por quê? Quem age e opera para trazer a vitória e acabar com o combate, não é a nossa estratégia, não são as nossas armas, é Deus. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos então a Isaías, no capítulo 30, o versículo 17. Isaías 30 e 17, está escrito assim: 1000 homens fugirão ao grito de 1, e ao grito de 5, todos vós fugireis, até que sejais deixados como o mastro no cume do monte, e como a bandeira no outeiro. Então, observe aqui, 1000 homens fugirão ao grito de 1. Proporcionalidade. E ao grito de 5, todos os que estiverem, não importa o número, se 10.000, se 50.000, todos, ao grito de 5, fugireis. Então está aqui, não é o braço do homem. Por isso que Zacarias escreveu, lá no capítulo 4, o versículo 6, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Então, quando nós lemos aqui, em 1 Crônicas 11 e 9, o testemunho que a Escritura dá a respeito de Davi, nós só podemos entender com a cooperação e a presença de Deus na vida de Davi. Então diz, e ia Davi cada vez mais crescendo, aumentando e crescendo, porque o Senhor dos exércitos era com ele. Então agora entendemos, depois que falamos sobre a proporcionalidade, nós agora entendemos. Aumentar significa a cada dia o número vai aumentando. E crescer significa criar volume. Criar volume. Estar cada vez mais volumoso. Então, isto é o sentido de aumentar e crescer. Agora, isso só acontecia porque o Senhor dos Exércitos era com ele. Todos nós dependemos do crescimento, falando agora no sentido espiritual. Crescer. Crescer na fé, crescer no amor, crescer na esperança, crescer na obediência,
crescer na comunhão. Então nós encontramos aqui em Efésios, no capítulo 4, o versículo 12 diz, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então isso aqui está falando de crescimento. E a palavra de Deus nos manda crescer na graça e no conhecimento. Davi aqui ia aumentando e crescendo. Quando nós encontramos em Provérbios, no capítulo 4, deixa-me ver perfeito aqui, nós vamos encontrar aqui uma expressão no capítulo 4 sobre a luz da aurora. Diz aqui, olha, mas a vereda do justo é como luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O que é esse brilhar mais e mais? Está falando aqui do crescimento, do aprofundamento que tivermos na comunhão e na intimidade com Deus. A nossa vida de fé, nossa vida espiritual, ela não pode ser estagnada. Nós não temos como servir a Deus se Deus não for conosco. Nós dependemos dele. Deus abençoe, irmão Mário Bento. Nós só conseguimos avançar se Deus for conosco. Era o que Moisés disse. Quando Deus mandou que ele saísse, Moisés disse, Senhor, não. Se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Moisés sabia que ele só teria vitória se Deus fosse com eles. É lá em Êxodo, parece-me, deixa eu ver se eu me recordo, no capítulo 34, 33, capítulo 33, o versículo de número 14 e 15, diz assim, disse, pois, o Senhor disse a Moisés, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Deus disse a Moisés. Então, Moisés disse, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Se a presença do Senhor não for conosco, não adianta nós irmos com a nossa cara e coragem. Não vamos conseguir nenhum resultado. Vamos ser vencidos e derrotados. E aí Deus disse, irá a minha presença contigo. Então Moisés conhecia isto. Ele sabia que ele por si não conseguia fazer nada se Deus não fosse com ele. Davi, a mesma coisa. Se Deus não fosse com ele, Davi teria perecido quando o leão atacou as ovelhas de seu pai. Se Deus não fosse com ele, ele tinha perecido quando o urso atacou as ovelhas de seu pai. Ele tinha perecido quando se dispôs a lutar com o gigante Golias, que era guerreiro desde a mocidade. Ele teria perecido quando Davi, por inveja, o perseguiu várias vezes e o flechou, lançou flechas contra Davi, nenhuma delas pegou nele. Por quê? Porque Deus era com Davi. O segredo é esse. E às vezes a pessoa pensa que o segredo é o resultado, é a realização, é o que a gente consegue fazer. Não. O segredo é a presença de Deus na nossa vida. Então, se Deus está presente na nossa vida, vai acontecer conosco o que aconteceu com Davi. 1 Crônicas 11:9. E ia Davi cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor dos Exércitos era com ele. Aumentando e crescendo, cada dia. Não parava. Quando a pessoa acerta com o direcionamento e a vontade de Deus, o crescimento dele é constante. Constante. A palavra de Deus fala sobre o crescimento de Jesus quando era menino. Observa aqui em Lucas, no capítulo 2, o versículo de número 40 e o versículo de número 52. O versículo 40 diz assim: o menino crescia, se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele.
52. Crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Quer dizer, um crescimento contínuo. Deus abençoe a irmã Cristiane e pastor Edson. Então aqui Davi, cada vez mais, aumentando e crescendo, porque o Senhor dos Exércitos era com ele. Eu falei aqui sobre aumentar no sentido de quantidade, crescer no sentido de criar volume. Falei aqui sobre proporcionalidade, o crescimento na visão de Deus. O crescimento na nossa visão é 1 mais 1 é 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 1, 4, por aí vai. Na visão de Deus, 1 consegue perseguir 1000 e 2 consegue perseguir 10.000. Eu disse, se fosse no natural, se 1 persegue 1000, 2 perseguiria 2000. Mas a linguagem bíblica é que 1 persegue 1000, 2 persegue 10.000. Se 5 persegue 100, 100 vai perseguir 10.000. Então, isso é proporcionalidade. Proporcionalidade. Deus trabalha desta forma. Por isso que em Davi encontramos assim. Como que se deu esse crescimento? Numa mansão? Numa rede? Descansando? Não. Num campo de batalha. Enfrentando os inimigos. Ferozes e ardilosos. Procurando derrotar a Davi para subjugar o povo de Israel. Mas Davi, mesmo quando já não tinha mais forças e quando os seus próprios companheiros se voltaram contra ele, a palavra de Deus diz que ele se esforçou no Senhor. Eu não me recordo agora onde está este versículo, mas diz que Davi se esforçou no Senhor e foi guerrear as guerras que estava diante dele. Em momento nenhum ele se deu por vencido. Então nós encontramos isto na vida de Davi. Portanto, ele foi alguém segundo o coração de Deus. Então nós observamos isto. A palavra de Deus deixou aqui, são tesouros que quando lemos a palavra de Deus, isso toca fundo no nosso coração e abre a nossa visão e a gente começa a enxergar as coisas que estão listadas aqui. Deus abençoe Missões e de Mauá, São Paulo. Então, nós encontramos aqui este ponto importante. Eu queria lembrar, mas não consegui me lembrar aqui, sobre o ponto de Davi, que ele se esforçou para trazer de volta a sua esposa, seus filhos e os bens que os inimigos levaram. Levaram, mas Davi não se deu por vencido. Ele conseguiu ir adiante e vencer. Então nós observamos sempre este ponto na palavra de Deus, quando podemos observar a maneira como é que Deus trabalha em favor do seu povo. Deixa-me ver. Aqui, achei. 1 Samuel, no capítulo 30, e o versículo de número 4 até o versículo de número 6. Diz assim, olha, Ziclag foi saqueada pelos amalequitas. Davi estava numa peleja, numa batalha, e Ziclag aproveitou que eles estavam em peleja, entraram lá em Ziclag, aqui diz, e levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequeno nem grande, então somente levaram consigo e foram pelo caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e a cidade estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos, suas filhas eram levados cativos. Ele estava vindo de uma batalha cansado, como que diz, já vencido, sem forças. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a voz e choraram, até neles não haver mais força para chorar. Também as mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã e Abigail.
E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo. Quer dizer, culparam agora Davi. Ele estava numa peleja e vieram e levaram as pessoas cativas. Porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa de seus filhos, das suas filhas. Agora veja a beleza. Todavia, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Então Davi se esforçou em quem? Em Deus. Quer dizer, Deus é aquele que quando não há mais força, é o que diz Isaías lá no capítulo 30, ou 30, acho que é isso, ou 31, deixa eu ver. Capítulo 40 diz assim, ó. Dá esforço ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Davi aqui já estava sem vigor, mas diz que Deus multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Isso aconteceu aqui com Davi. Davi foi, pelejou, perseguiu aquele povo. Então diz aqui, olha, seguiu Davi, perseguiu o povo, foi adiante, e quando chegou lá, ele encontrou alguém que disse a ele para onde tinham levado, e diz-nos aqui, versículo 18, assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, também as suas 2 mulheres livrou Davi, e ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto tinham tomado, tudo Davi tornou a trazer. Por que que Davi teve essa vitória? Porque ele se esforçou no Senhor, seu Deus. Então, quando eu leio aqui, ia Davi cada vez mais, aumentando e crescendo, porque o Senhor dos exércitos era com ele. Então, quando o mesmo Senhor que era com Davi é comigo, é com você, é com cada um de nós, quando nós nos esforçarmos no Senhor, dele receberemos força, graça e direção para vencer. Não temos inimigos como Davi tinha, mas os nossos inimigos são de outra natureza. São inimigos espirituais, pelejando contra a nossa vida com Deus. Mas estes inimigos se personificam em pessoas reais, semelhantes a nós, de carne e osso. E se nós não entendermos a peleja, nós vamos guerrear contra as pessoas, contra carne e sangue. Mas não é isso que a palavra de Deus orienta. A palavra de Deus diz que é principados, potestades e hostes da maldade nos lugares celestiais em Cristo. Nós temos a peleja, nós temos guerras diariamente. Mas se o Senhor dos exércitos é conosco, nós vamos vencer as guerras, as pelejas, vamos aumentar e vamos crescer. E quando isto acontecer, nós vamos tributar honra, glória, louvor e adoração a Deus como expressão da nossa gratidão. Então, que isto fique para a nossa reflexão. O importante não é ver o que o outro está fazendo, está dando certo, e procurar fazer igual. O importante é buscar a vontade de Deus para você e fazer o que Deus designar a você. Deus não trabalha em série. Ele trabalha na individualidade de cada um de nós. Que isto possa aclarar o nosso entendimento para saber que muitas das vezes nós sofremos desnecessariamente porque queremos fazer algo que não nos foi designado pelo Senhor. Se ficarmos na vontade de Deus, Ele vai revelar qual é a vontade dEle, o que Ele espera de cada um em particular de nós. Sigamos adiante, bendizendo e glorificando. Querendo Deus, amanhã retornaremos.